Fala, meu povo da opinião esportiva. Terça-feira na área, ou quarta, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Estou gravando às 11 horas da noite de terça-feira. Semana meio movimentada, então por isso não tivemos o resumo semanal na segunda, que é a tradição. Segunda-feira eu estava na Rádio Cidade, aqui em Tubarão. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu participei lá. No domingo, a gente teve a live com o Cal. E ontem, também a gente postou aqui no canal o vídeo sobre o GP do México. Então, por conta disso tudo, o resumo semanal acabou indo para terça-feira. Alguns esportes a gente parou no domingo ali, aconteceu mais coisas na segunda-feira, e aí ficou o problema na semana que vem, e outros a gente atualizou, né, a nossa planilha. Neste momento em que estou gravando, está acontecendo a semifinal da Libertadores entre Atlético Mineiro e River Plate, e a World Series entre os Los Angeles Dodgers e o New York Yankees. Então, esses resultados de terça-feira não tem como estar aqui no vídeo. E aí você está acostumado que a gente trabalha assim, quando é segunda-feira, tem jogo rolando, fica para outra semana, né? Lembrando que aqui na descrição do vídeo, está o link para todas as nossas redes sociais. Chegamos a 300 seguidores no Instagram essa semana. Falta para a gente alcançar essa marca aqui no YouTube. Então eu conto com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude a gente a bater esta meta de 300 inscritos até o final do ano. Essa foi a meta que a gente colocou lá em janeiro. A gente estava com... acho que 109, não era 198, a gente estava com 210, eu acho. A gente colocou a meta de chegar em 300 até o final do ano e a gente está quase lá. Estamos ainda em outubro. Provavelmente a gente bate essa meta, se não em outubro, em novembro. Mas eu conto com você. Então, deixe o like, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta de esporte. E, é claro, tudo que a gente comentar tá aqui na descrição. Eu sei que você talvez esteja aqui só para ouvir o que eu vou dizer sobre o The Best. Então, tá aqui na descrição o momento em que eu vou falar do prêmio. The Best não, o Ballon d'Or, né? O The Best ainda não aconteceu. Ou você quer falar da Fórmula 1, você já viu o vídeo ontem, mas quer rever? Tá aqui sobre o Sainz. Qual foi a história que o LeBron marcou? Também tá aqui na descrição. E é claro, campeonato holandês, campeonato português, campeonato espanhol, tudo aqui. Eu acabei trocando as vinhetas, né? Para ser o primeiro resumo semanal, mas vamos de novo aqui, só da vinheta. Vamos falar de voleibol, né? Superliga Feminina, o Flamengo venceu o Brasília, o Osasco venceu o Maringá, o Pré-Clube venceu o Abel Moda, o Pinheiros venceu o Bauru, o Maringá venceu o Flamengo, o Fluminense venceu o Abel Moda, o Osasco venceu o Barueri e o Minas venceu o voleibol feminino da Universidade Mackenzie. Tá cortado ali, mas é o time da Mackenzie. A classificação estava assim, a gente teve o jogo segunda-feira, tá? Na segunda-feira, a gente teve o Praia Clube vencendo o Brasília. Mas o Praia Clube já era o líder, então não mudou muita coisa. O campeonato segue com o Praia Clube, né? Osasco, Fluminense, Minas, Bauru, Flamengo, Maringá, Pinheiros, Mackenzie, Barueri, Brasília e Abel Moda. Já o masculino, o Guarulhos venceu o Blumenau, o SESI venceu a Associação, que a gente já vai pro spoiler, porque tem uns times com nome esquisito nessa temporada, né? Associação Atlética Neurologia Ativa. A gente vai chamar de associação. O Suzano venceu o Joinville, o São José venceu o Minas, o Cruzeiro venceu o Praia Clube, o Guarulhos venceu o Suzano, o SESI venceu o São José. O SESI lidera o campeonato, seguido de Guarulhos, Suzano, Vôlei Renata, Cruzeiro, São José, Minas, Joinville, Blumenau, Associação, Praia Clube e o Goiás. Vamos falar de basquete, NBB e NBA. Começar pelo NBB, Minas venceu o São José, Pinheiros venceu o Vasco, Pato venceu o Basquete Cearense, São Paulo venceu o Franca, o Corinthians venceu o Botafogo, o Brasília venceu o São José, o Corinthians do Rio Grande do Sul venceu o Caxias, o Pinheiros venceu o Botafogo. O Minas venceu o Mogi, o Franca venceu o Paulistano, o Corinthians venceu o Flamengo, o Pato venceu o Unifacisa, o Flamengo venceu o Pinheiros, Brasília venceu o Mogi e o São Paulo venceu o Bauru. Minas lidera seguido de Flamengo, São Paulo, Pato, Pinheiros, Mogi, Franca, Brasília, Corinthians, Botafogo, Corinthians do Rio Grande do Sul, Vasco, São José, Paulistano, Caxias, Bauru, Unifacisa e o Basquete Cearense. NBA, Celtics
venceu os Knicks, os Lakers venceram o Timberwolves. E aqui a história é que, pela primeira vez, pai e filho jogaram na NBA. LeBron James e LeBron James Jr., ou Bronny James, entraram em quadra. O Lakers estava vencendo e por isso deixaram o garoto jogar. Muita gente diz que ele não está pronto para a NBA, mas era o sonho do LeBron ter o vídeo jogando. Ele não sabe quanto tempo mais ele dura na liga, então eles conseguiram realizar esse sonho dele, né? O Pacers venceu o Pistons, o Magic venceu o Heat, Cavs venceu os Raptors, Hawks, os Nets. Bucks venceu o 76ers, Hornets venceu o Rockets. Passou um só. Né? Pelicans venceu o Bulls, Grizzlies venceu o Jazz, Clippers perdeu para o Suns, Warriors venceu o Trail Blazers, Celtics venceu o Wizards, Mavs venceu os Spurs, Thunder venceu os Nuggets, Timberwolves venceu os Kings, Raptors os 76ers, Magic venceu os Nets. New York Knicks venceu o Indiana Pacers, Atlanta Hawks venceu o Charles Hornets, Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons, Houston Rockets venceu o Memphis Grizzlies, Chicago Bulls venceu o Milwaukee Bucks, Golden State Warriors venceu o Utah Jazz, New Orleans Pelicans venceu o Portland Trail Blazers, os Lakers venceram os Suns, Clippers venceram os Nuggets, Cavaliers venceu os Wizards, Celtics venceu os Pistons, Heat venceu os Hornets, Thunder venceu os Bulls, Grizzlies venceu o Magic, Timberwolves os Raptors, Spurs os Rockets, Suns venceu o Mavericks, o Lakers venceu os Kings, 76ers venceu os Pacers e os Trail Blazers venceram os Pelicans. Nets venceu os Bucks, Thunder venceu os Hawks, os Clippers venceram os Warriors. Magic venceu os Pacers, Wizards venceu os Hawks, Heat venceu os Pistons, Nuggets venceu os Raptors, Celtics venceu os Bucks, Cavaliers venceu os Knicks. Rockets venceu os Spurs, Bulls venceu os Grizzlies, Mavericks venceu o Jazz, Kings venceu os Trail Blazers e Suns venceu os Lakers. Estão indo para os playoffs. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Miami Heat e Milwaukee Bucks. Indo para o play-in, o New York Knicks, o Toronto Raptors, o Chicago Bulls e os Philadelphia 76ers. Estão sendo eliminados o Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Washington Wizards e o Detroit Pistons. Pelo Oeste, Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves estão indo para os playoffs. Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs estão indo para o play-in. Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Sacramento Kings e Denver Nuggets estão sendo eliminados. NFL. Pela semana 7, o Baltimore Ravens venceu o Tampa Bay Buccaneers e o Arizona Cardinals venceu o Los Angeles Chargers. Já na semana 8, os Rams venceram os Vikings, os Packers venceram os Jaguars, os Cardinals venceram os Dolphins, os Patriots, os Jets, Browns venceu os Ravens, Eagles venceu os Bengals, Texans venceu os Colts, Lions venceram os Titans. Falcons venceu os Buccaneers, Chargers venceu os Saints, Bills venceu os Seahawks, Commanders venceu os Bears, Chiefs venceu os Raiders, inclusive, né, os Commanders venceram os Bears com um Harry Mary, que é um passe com cronômetro zerado a mais de 50 jardas, quase meio de campo, e isso, cronômetro e touchdown, né? Basicamente é isso. É muito difícil isso acontecer, e o Commanders venceu dessa forma. Chiefs venceu os Raiders, Broncos venceu os Panthers, 49ers venceu os Cowboys e os Steelers venceu os Giants. Buffalo Bills lidera no leste e estão se classificando além dele o Pittsburgh Steelers, Houston Texans e Kansas City Chiefs, que está invicto, 7 jogos, 7 vitórias. Estão se classificando como segundo colocado Baltimore Ravens, Denver Broncos e, acredito eu pelo critério de empate, né, o LA Chargers, que tem um jogo a menos em compensação ao Indianapolis Colts. Para quem não sabe, é o primeiro colocado de cada grupo, de cada divisão, se classifica, mas os 3 melhores não primeiros colocados. Isso significa que os 4 da mesma divisão podem se classificar. Já na NFC, estão se classificando o Washington Commanders, Detroit Lions, Atlanta Falcons e Arizona Cardinals. Estão se classificando pelo regulamento, né? O Green Bay Packers, o Philadelphia Eagles e o Minnesota Vikings. Vikings que estava invicto, né? 5-0.
5 vitórias, 0 derrotas e perderam as 2 últimas partidas. MLB, o Los Angeles Dodgers venceu por 6-3 e 4-2 o New York Yankees. 4-2 duas vezes. Os Dodgers podem ser campeão nesta noite. O jogo, no momento em que estou gravando, está 6-4 para os Yankees. Os Yankees estão a 7ª descida. Então, os Yankees estão sobrevivendo. Caso os Yankees sobrevivam, quarta-feira, teremos um jogo 5 entre o Yankees e o Dodgers. E mais uma vez, os Dodgers têm a chance. É muito complicado uma virada de 3-0, o time reverter para 4-3. Eu não sei se isso já aconteceu na MLB. Na NBA nunca aconteceu. O mais perto que a gente teve, se eu não me engano, foi o Miami Heat. Acho que foi o Miami Heat. Não, acho que o Boston Celtics. Acho que foi o Boston Celtics com o Miami Heat, mas na final de conferência. Que quase viraram um 3-0. É muito complicado lá nos Estados Unidos quando é melhor de 7, né? Que é MLB, NBA e NHL, né? Funciona com este regulamento. Vamos falar de Fórmula 1. Olhei aqui porque quase saiu um gol do River Plate agora. O GP do México ficou da seguinte forma: Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Lance Stroll, Fernando Colapinto, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Liam Lawson, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon e Yuki Tsunoda. Mundial de Pilotos: Max Verstappen lidera, seguido de Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Oliver Burman, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Guanyu Zhou, Logan Sargent e Valtteri Bottas. Mundial de Construtores: McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Williams, Alpine e Sauber. Rodri, melhor jogador do mundo, segundo a France Football. E muita gente está falando que foi o maior roubo da história. Eu discordo. Eu não acho que o Vinícius Júnior fez uma temporada de melhor do mundo indiscutível. Na minha opinião, ele não é indiscutivelmente o melhor jogador do Real Madrid, por exemplo. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao fato que pode ser o Bellingham, por exemplo. E não dá para a gente lembrar de 2018, quando o Modric ganhou talvez uma das melhores temporadas individuais da história do Cristiano Ronaldo, da carreira do Cristiano Ronaldo. Então, eu não acho que foi um absurdo todo. Tem gente querendo levar para outro lado, que eu nem vou comentar aqui, que eu já não gosto disso. Estão acusando a France Football de ser aquela palavra com R. Eu discordo, eu não acho que o Vinícius Júnior ganhou disso. Eu acho que o Vinícius Júnior perdeu o que eles estão falando que ele perdeu mesmo, no Fair Play, que é um dos indicativos do prêmio. Ah, tem que avaliar o melhor jogador do mundo. Quem está acostumado com o prêmio de MVP da NBA já sabe que não é bem assim, né? O Nikola Jokic era para ser 4 vezes MVP e é só 3 vezes, porque eles acharam que ficaria muito ele ganhar 3 vezes seguidas esse prêmio. Então não deram para ele, mesmo ele sendo o melhor jogador. Então eu acho que pesa, eu não acho que foi um absurdo. Eu acho que eles levaram em conta talvez que o Rodri foi o melhor jogador da Eurocopa, que aí você pode discutir que se ele foi de fato o melhor jogador da Euro, né? Mas é discutível. O Vinícius Júnior não ganhou o prêmio de melhor jogador da Liga. O melhor jogador da Liga foi o Bellingham, né? Então não era assim tão indiscutível que era o Vinícius Júnior. E talvez divide opiniões, né? Tipo, você tem o City ali, o Rodri sendo o principal. Tem gente que também vai apontar que foi o Foden, que foi o De Bruyne, o Haaland, né? Mas eu não acho que foi esse absurdo todo que as pessoas estão falando. Eu acho que foi discutível. Eu acho que esse ano a gente não tinha tão claro quem era o melhor jogador do mundo. A mídia, o Brasil, comprou a narrativa que seria o Vinícius Júnior com tranquilidade. Uma narrativa que a própria torcida do Real Madrid comprou, não vou negar. Mas eu acho que não foi esse absurdo tão grande como estão vendendo o Vinícius Júnior ter perdido a bola de ouro. Provavelmente muita gente vai discordar de mim, mas é isso. Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários qual a sua acerca, né, disso. E tá bem no meio do vídeo isso aqui, né? Então,
ou você veio pela minutagem, ou você assistiu tudo isso para me ouvir falar, talvez o que você queria ouvir, talvez o contrário do que você queria ouvir. Mas vamos falar de Champions League. A Champions League da África ainda não começou a fase de grupos, a da CONCACAF e da Oceania somente ano que vem. Libertadores está acontecendo neste momento na TV, mas a gente vai falar dos jogos da semana passada e, é claro, a gente vai falar da UEFA e da AFC. Começando pela Ásia, eu sempre gosto de lembrar da onde são os times, porque eu confesso que a maioria deles eu nunca tinha ouvido falar e eu acredito que você aí de casa também. Então, do Irã, a gente tem o Persepolis e o Esteghlal. Do Emirados Árabes, a gente vai ter o Al Wasli e o Al Ain, que inclusive é o atual campeão. Da Arábia Saudita, a gente tem Al Hilal, Al Nasser e Al Ahly. Do Uzbequistão, a gente vai ter o Pakhtakor. Do Iraque, a gente vai ter o Shota. Né? Eu falava o Shota, mas na entrevista, o Cal jogou lá no Iraque, né? Ele fala só Shota. Então, a gente vai falar assim a partir de agora. No Catar, a gente tem o Al Saad, Al Rain e Al Gharafa. Da China, a gente tem o Shandong Daishan, Shanghai Port e o Shanghai Shenhua. Do Japão, o Vissel Kobe, Kawasaki Frontale e o Yokohama Marinos. Da Coreia do Sul, o Ulsan, o Pohang Steelers e o Gwangju. Da Tailândia, o Buriram United. Da Austrália, o Central Coast Mariners. E da Malásia, o Johor Darul Ta'zim. Vamos lá. O Guangzhou venceu o Johor. O Xangai venceu o Central Coast. O Shandong Taishan empatou com o Yokohama Marinos. O Buriram venceu o Pohang Steelers. O Vissel Kobe venceu o Ulsan Hyundai. E o Shanghai Shenhua venceu o Kawasaki Frontale. Guangzhou lidera, seguido de Vissel Kobe, Buriram United, Shanghai Shenhua, Johor, Shandong Taishan, Yokohama Marinos e o Shanghai Shashpiji, ou Shanghai Port. São os times que estão indo para o mata-mata. Pohang Steelers, Kawasaki Frontale, Central Coast e Ulsan Hyundai estão sendo eliminados. O Shota empatou com o Pakhtakor. O Saad venceu o Persepolis. O Al Ain perdeu de 5-4 para o Al Hilal. Esse jogo, inclusive, a gente falou na semana passada que foi a estreia, o retorno do Neymar. Al Rayyan perdeu para o Al Ahly. O Al Nasser venceu o Esteghlal. E o Al Wasli venceu o Al Gharafa. Estão indo para o mata-mata. Al Hilal, Al Ahly, Al Saad, Al Nasser, Al Wasli, Esteghlal, Al Gharafa e o Pakhtakor. O Al Shota, Persepolis, o Al Ain, que é o atual campeão, e o Al Rayyan estão sendo eliminados. Pela Champions League Europeia, esses aqui são poucos times que talvez você não conheça, então aí eu falo para vocês de onde eles são. O Milan, da Itália, venceu o Bruges, da Bélgica. O Mônaco goleou o Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia. O Aston Villa venceu o Bolonha. O Girona venceu o Slovan Bratislava, da Eslováquia. O Stuttgart venceu a Juventus. O PSG venceu empatou com o PSV. O Sporting venceu o Stuttgart, da Áustria. O Arsenal venceu o Shakhtar Donetsk por 1-0. Real Madrid 5-2 no Borussia Dortmund. Atalanta empatou com o Celtic, da Escócia. O Stade Bretois empatou com o Bayer Leverkusen. O Lille venceu o Atlético de Madrid. O Barcelona goleou o Bayern de Munique. O Feyenoord venceu o Benfica. O Dinamo de Zagreb, da Croácia, venceu o Salzburg, da Áustria. O City goleou o Sport Praga, da República Tcheca. O Liverpool venceu o Leipzig. E a Internacional venceu o Young Boys, da Suíça. Estão indo para os oitavas de final. O Aston Villa, o Liverpool, o Manchester City, o Mônaco, o Stade Bretois, o Bayer Leverkusen, a Internacional e o Sporting estão indo para... Eu não lembro como é que a UEFA determinou essa fase, né? Mas é uma fase pré-oitavas de final. Arsenal, Barcelona, Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille, Feyenoord, Atalanta, Stuttgart, PSG, Celtic, Sport Praga, Dinamo de Zagreb, Bayern de Munique e Girona. Estão sendo eliminados Milan, Bruges, Atlético de Madrid, PSV, Bolonha, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Estrela Vermelha, Salzburg, Young Boys e Slovan Bratislava. Libertadores da América, o Atlético Mineiro, que está jogando neste momento, está 0-0, está se classificando porque venceu de 3-0 na Arena MRV. O Botafogo goleou de 5-0 o time do Peñarol, também está muito bem encaminhada à classificação
do Glorioso. Vamos falar dos campeonatos nacionais na gringa. Tivemos todos eles essa semana. Premier League, Northampton venceu o Leicester, o City venceu o Southampton, o Brentford venceu o Ipswich, o Brighton empatou com o Wolverhampton, Aston Villa empatou com o Bournemouth, Fulham empatou com o Everton, Crystal Palace venceu o Tottenham, Chelsea venceu o Newcastle, West Ham venceu o United e o Arsenal empatou com o Liverpool. Esses dois últimos jogos, o Liverpool, esse empate custou a liderança. Neste momento, o Manchester City lidera em busca do pentacampeonato inédito. E o Manchester United perder para o West Ham custou o cargo do Ten Hag. City lidera o campeonato agora, seguido de Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Brighton, Nottingham Forest, Brentford, Fulham, Bournemouth, Newcastle, West Ham, United, Leicester, Everton e Crystal Palace. Estão sendo rebaixados o Ipswich, o Wolverhampton e o Southampton. Pelo holandês, o Almere venceu o NEC, o Fortuna Sittard venceu o Groningen, PSV goleou o Zol, NAC venceu o RKC, Heerenveen empatou com o Sparta Rotterdam, Feyenoord venceu o Utrecht, Twente goleou o Heracles, o Ajax venceu o Milan, o AZ empatou com o Go Ahead Eagles. PSV lidera seguido do Utrecht, Ajax, Feyenoord, Twente, AZ, NAC, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, Milan, Sparta Rotterdam, Heerenveen, NAC, Groningen, Heracles. Zolo está indo enfrentar o segundo colocado da Série B, Almere e RKC estão sendo rebaixados. O terceiro colocado da Série B. Campeonato Português, o Casa Pia venceu o Nacional, o Santa Clara venceu o Gil Vicente, Estoril venceu o Arouca, Moreirense o Boa Vista, Sporting venceu o Famalicão, Braga venceu o Farense, Benfica o Rio Ave, Estrela Amadora empatou com Vitória de Guimarães, o Porto goleou o AVS SAD. Sporting lidera o campeonato, seguido de Porto, Benfica, Santa Clara, Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Famalicão, Casa Pia. Gil Vicente, Estoril, AVS SAD, Rio Ave, Arouca, Boa Vista. Estrela Amadora está indo para o rebaixamento. Nacional e Farense estão sendo rebaixados. Bundesliga, Mönchengladbach empatou com o Mainz, Leipzig venceu o Freiburg, Augsburg venceu o Dortmund, St. Pauli empatou com o Wolfsburg, Stuttgart venceu o Hodenskau. É isso, tá pequena a letra que eu não estou enxergando. O Rosenthal, O Werder Bremen empatou com o Leverkusen, o Bayern venceu o Bochum, o Eintracht empatou com o Union Berlin, o Heidenheim empatou com o Hoffenheim. Bayern de Munique lidera o campeonato seguido de Leipzig, Leverkusen, Union Berlin, Freiburg, Eintracht, Dortmund, Stuttgart, Werder Bremen, Heidenheim, Mönchengladbach, Augsburg, Mainz, Wolfsburg e Hoffenheim. St. Pauli está indo para o playoff de rebaixamento, Rosenthal e Bochum estão sendo rebaixados. Série A italiana, o Udinese venceu a Cagliari, Torino venceu o Como, Napoli venceu o Lecce, Bolonha e Milan não aconteceu, Atalanta goleou o Hellas Verona, Parma empatou com o Empoli, a Lazio venceu o Genoa, Monza empatou com o Venezia, Internacional empatou em 4-4 com a Juventus, Fiorentina venceu a Roma. O Lecce venceu o Hellas Verona, o Bolonha venceu o Cagliari, Napoli venceu o Milan e o Venezia vai jogar com o Udinese amanhã, né? A gente falou dos 3 jogos da rodada 10 que aconteceram na terça-feira. Napoli lidera o campeonato seguido do Internacional e Juventus, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Udinese, Milan, Torino, Bologna, Empoli, Roma, Como, Hellas Verona, Cagliari, Monza, Parma, Lecce, Genoa e Venezia estão sendo rebaixados. Ligue 1, Rennes venceu o Lea, Angers venceu o Saint-Étienne, Stade Brestois venceu o Rennes, Lille venceu o Lens, Lyon empatou com o Auxerre, Nice venceu o Mônaco. Montpellier foi goleado pelo Toulouse, Strasbourg venceu o Nantes e o PSG goleou o Olympique Marselha. O PSG lidera o campeonato seguido de Mônaco, Marselha, Lille, Lens, Rennes, Lyon, Nice, Strasbourg, Stade Brestois, Rennes, Nantes, Auxerre, Toulouse, Angers. Saint-Étienne está indo para o playoff de rebaixamento, Le Havre e Montpellier estão sendo rebaixados. La Liga, Sevilla venceu o Espanyol, Villarreal venceu o Valladolid, Rayo Vallecano venceu o Alavés, Las Palmas venceu o Girona, Barcelona goleou o Real Madrid, Leganés venceu o Celta de Vigo, Valência empatou com o Getafe, Betis venceu o Atlético, Osasuna venceu o Sociedad, Mallorca empatou com o Bilbao. Barcelona venceu lidera o campeonato, seguido de Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Bilbao, Betis, Mallorca, Osasuna, Vallecano, Sevilla, Celta de Vigo, Sociedad, Girona, Leganés, Getafe, Alavés, Espanyol, Las Palmas, Valladolid e Valência estão sendo rebaixados. Playoffs da MLS.
Primeiro, o play-in, né? O Atlanta United eliminou o Montreal nos pênaltis e Vancouver goleou o Portland Timbers. Já pelos playoffs, melhor de 3 jogos. Inter Miami venceu o Atlanta United, o Galaxy goleou o Colorado Rapids, o Orlando City venceu o Charlotte e o Los Angeles FC venceu o Vancouver Whitecaps. Cincinnati venceu o New York City, Seattle Sounders nos pênaltis venceu o Houston Dynamo. Aí você deve estar se perguntando, mas não é melhor de ter como é que funciona, né? Não tem empate nos playoffs da MLS, pelo menos nesta fase. Quem ganhar 2 jogos avança. Ou seja, o Seattle Sounders está 1-0 no Dynamo. E o 5-0 que os Galaxy fizeram em Colorado não muda nada. Basicamente é assim que funciona os playoffs da MLS. The Red Bulls venceu o Columbus Crew, que é o atual campeão. No momento que a gente tirou o print, né, estava tendo jogo da MLS. O jogo terminou 0-0 e está nos pênaltis entre Salt Lake e Minnesota United. Né? Aí os pênaltis a gente deixa para semana que vem. Pelo Campeonato Saudita agora, Al-Shabaab venceu o Orobá, Ittihad venceu o Riyadh, o Kalek venceu o Weda, o Katla venceu o Dunk, o Kolut venceu o Nasser, que é o do Cristiano Ronaldo, o Ali empatou com o Aktut, o Etfak empatou com o Feira, o Raed venceu o Faté e o Al-Hilal venceu o Tawon. Al-Hilal lidera o campeonato, seguido do Ittihad, Nasser, Shabab, Katla, Riyadh, Raed, Ali, Tawon, Etfak, Kaler, Orobá, Dunk, Kolut, Weda. Feira, Al-Aktut e Faté estão sendo rebaixados. Brasileirão, Palmeiras empatou com Fortaleza, o Flamengo venceu o Juventude, de jogo polêmico, hein? A arbitragem errou muito, tá errando muito quando o Juventude é arbitragem. O Nenê não deveria ter sido expulso, na minha opinião. Eu falo isso como um assumido flamenguista, hein? Eu não digo que favoreceram o Flamengo, prejudicaram o Juventude, assim como tinham prejudicado contra o Palmeiras. E eu acho que a gente deve agora, principalmente que é torcedor do Flamengo, reclamar muito desse jogo da arbitragem horrível que foi, porque amanhã pode ser contra o Flamengo. Grêmio venceu o Atlético Mineiro, Vitória venceu o Fluminense, Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro, também bem estranha a expulsão ali no início do Cruzeiro. Botafogo venceu o Bragantino e segue líder. Internacional venceu o Atlético Mineiro, Criciúma empatou com o São Paulo, Corinthians venceu o Cuiabá e o Vasco venceu o Bahia. Botafogo lidera o campeonato seguido de Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro. Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense. Os 4 últimos rebaixados são Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Paranaense. Acabou aqui o vídeo de hoje. Neste momento, né, os jogos que estavam acontecendo, a gente falou ali agora dos pênaltis na MLS. Na MLB, neste momento, está acontecendo ainda Yankees e Dodgers. Estamos na 8ª descida. Descida é NFL, né? Na série, né, de 9 rebatedores. Estamos na 8ª e o Yankees vence por 6-4 os Dodgers, levando para o jogo 5 que acontece amanhã. Já na Libertadores da América, o Atlético Mineiro segurou o resultado 0-0 e está na final da Copa Libertadores da América. É isso, vejo vocês na próxima. Ajude a gente a chegar a 300 seguidores aqui no YouTube. Chegamos em 300 lá no Instagram. Se você não segue, segue lá. É rumo a 400 no Instagram, rumo a 900 no TikTok. Falta um para a gente ser rumo a 400 também aqui no YouTube. E rumo a 100 nos threads, no Facebook. E é isso. Vejo vocês na próxima. Agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever e indicando 2 vídeos para você assistir aqui do canal. Vejo vocês na próxima e falou!